Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Pastor Elias de Paula, eu faço parte da equipe da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa, juntamente com o Eduardo e a Denise. E hoje a aula também está gravada e quero convidar você para refletir, participar, meditar e aprendermos juntos acerca da palavra do Senhor no tema proposto da Escola Bíblica Dominical para este dia. Quero, nesta hora, antes de iniciarmos, que nós venhamos orar. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesta oportunidade. Falemos com Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra, de, ó Pai, ali, através dela, pela ação do Teu Espírito Santo, também compreender, ó Pai, os Teus ensinamentos. Ilumina a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, de modo que, ó Pai, saiamos daqui, ó Pai, desta gravação, desse estudo, ó Pai, mais, Senhor, íntimos, mais conhecedores, ó Pai, de Ti mesmo. Perdoai as nossas faltas, os nossos pecados. Venha guiar, ó Pai, esse estudo. E assim seja feito tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Ó Deus, assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós estaremos trazendo a lição de número 11. O Mestre que Serve. Mais uma lição de humildade. E o tema e o estudo está baseado lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de 1 a 11. Então você pode acompanhar a leitura que vai estar aqui na tela, mas também você pode acompanhar na Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 a 11. Eu estarei lendo aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já estava chegada a hora de passar deste mundo deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois dos mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. E o Senhor então abençoe a leitura da sua palavra, lida aos nossos corações. Amados irmãos, amados amigos, nesse estudo, que eu repito o tema, o Mestre que Serve, uma lição de humildade, nós aprendemos nesse texto, também lido, naquilo que seja a orientação de Jesus, nesses últimos momentos dele com os discípulos, antes de ser preso, de colocar para eles a real missão daquilo que seja o trabalho para o reino. Qual seria a verdadeira motivação que levaria os discípulos a entender por que realizar o trabalho de Deus. E então, João, é bom, interessante assim destacar, né? João fala do íntimo relacionamento
de Jesus com os discípulos, mas João destaca, né, a questão do amor de Jesus com relação aos discípulos. E nesse é importante, né, salientar que João é conhecido como o apóstolo do amor. E aí, ali então, João faz essa alusão, né, do amor de Jesus para com os seus, e naquele íntimo relacionamento entre Jesus e os discípulos. Nos capítulos posteriores, nós vamos ver João falando acerca de Jesus, mas de uma orientação, de uma fala mais para as pessoas, não necessariamente só os discípulos, mas para todos, de uma forma geral. Mas nesse episódio, nós estamos vendo aí esse momento, né, em que Jesus ele se reúne com os discípulos de forma íntima, amorosa. E Jesus então aproveita a ocasião para ensinar os discípulos. Eu quero colocar que esse episódio do lava-pés não é sacramento para a igreja cristã. Foi algo usado com meramente uma forma ilustrativa de ensinar. Então isso não é que a gente possa colocar como memorial, né, como a ceia do Senhor, e também, né, aquilo que seja o batismo. Não necessariamente. Isso não, o lava-pés não é um sacramento. Essa cerimônia não é uma obrigatoriedade da igreja, é para refletirmos acerca daquilo que Jesus quer ensinar do serviço, do discípulo, qual seria então o objetivo maior dele realizar esse serviço. E aí então, Jesus, ele diz aqui, né, o texto, que ele toma, né, uma toalha, e ele então começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero destacar aqui que essa ação era comum ser realizada por escravos, por servos, quando chegava um convidado numa determinada casa. E aí então Jesus ele coloca então essa ação, né? Isso espanta os discípulos, né? Porque algo que era um servo, era um escravo a ser realizado. E João, né, conforme aqui nós falamos, né, ele também leva-nos na continuidade desses versos de que era necessário fazer aquilo. E Pedro, ele então coloca a sua ação de rejeitar aquilo. Como que pode, se isso é feito por um servo, por um escravo, como que Jesus vai lavar os meus pés? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. E Jesus então diz para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Mas antes, Jesus também diz para eles: olha, eu estou colocando algo aqui, fazendo algo, mas vocês não entenderão no momento, mas entenderão no futuro. Gente, eu queria até abrir um parênteses aqui nesse sentido, de que nós queremos às vezes a explicação para tudo, e até mesmo naquilo que seja a vontade de Deus de realizarmos algo para Ele. E tem muita gente que, para fazer, quer saber o porquê e para quê. Mas olha só, quem é servo, ele obedece. Quem é servo, ele não questiona, ele está disposto a obedecer. E Pedro, ele questionou aquele ato, né, de Jesus, de não querer ser lavado por Jesus, os seus pés. E Jesus disse então: olha, você não vai compreender agora, mas lá na frente você entenderá. Porque até na mente dos discípulos ainda não havia o entendimento de que o trabalho, o reino de Jesus, eles estavam ainda no pensamento de um reino terreal. Jesus teria um reino político. Isso também é algo que ia colocar, né, daquilo que seja o nosso trabalho. O trabalho do cristão, do discípulo, é se envolver com o reino de Deus. E às vezes as pessoas hoje têm misturado muito essas questões, né?
daquilo que seja o reinar de Cristo. E aí se envolvem com várias situações e de alguma maneira Jesus, né, repreende essa questão. Olha, embora eles ali não entenderiam essa questão, só entenderiam posteriormente após então a morte e a ressurreição de Cristo. Mas fica aqui também um recado nesse sentido, né? Para onde nós queremos levar o serviço do Senhor? É para a glorificação do nome do Senhor. E às vezes as pessoas usam o Evangelho para uma promoção terrial, para uma promoção humana, quando na realidade nós fomos chamados para fazer e para também, né, glorificar o nome de Deus e fazer a obra para o reino do Senhor. Então Pedro, né, naquela situação, Jesus, já que então o Senhor vai lavar os pés, lava-me então o corpo todo. E Jesus, não é necessário lavar o corpo todo. Vós estáis limpos, menos um. Então Jesus se referia ali a Judas, que já havia ali tratado sobre a traição de Jesus, e esse então não havia ainda, né, não tinha condições de ser lavado e estava sujo, mas também eles entenderiam isso lá na frente. Mas eu quero colocar na resposta de Jesus, não, Pedro, não é necessário lavar todo o seu corpo. E aí fica também mais um ensinamento aqui para as nossas vidas, no sentido de que Jesus não quer que nós façamos menos e nem além. Ele quer que nós façamos apenas o que Ele pede, o que Ele requer, sem simplesmente obedecer e fazer naquilo que seja a vontade dEle, a orientação dEle, nem além e nem aquém, né? E nem menos, enfim. Nós devemos entender isso, que às vezes as pessoas acham que para fazer também a obra de Deus, elas precisam, né, se ocupar de tudo, aí larga a família, abandona filhos, embora a própria palavra diz, né, aquele que não abandonar filhos não terá parte comigo, ou enfim, né, não compreenderá o chamado de Deus. Não, mas eu quero colocar que é necessário que nós façamos as coisas na medida certa, daquilo que o Senhor requer, não além e nem menos. E nós seremos cobrados naquilo que seja aquilo que era para ser feito por mim, por você, e que nós deixamos de lado. E Pedro então, né, naquela empolgação, na forma impulsiva de ser, e Jesus então o respondeu acerca de o que era necessário. E fica também uma outra indagação, uma outra pergunta. Estamos limpos? Fomos lavados realmente pelo sangue do Cordeiro? Porque, na realidade, né, é algo a pensar, né, acerca da redenção, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Estamos limpos? Alguma coisa nos impede de nos entregarmos mais, estarmos mais na presença do Senhor? Alguma situação que nós precisamos, de fato, pedir ao Senhor para ajuda, no sentido de estarmos tão limpos e verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro? E aí isso tudo começa por um reconhecimento. Isso tudo começa por uma confissão de pecados, de nós reconhecermos o quanto nós somos indignos e assim confessarmos nossos pecados, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e assim sermos chamados para uma grande obra. Olha, você tem se você for de fato, né, se você atender o chamado de Jesus, primeiro para a salvação, na redenção, eu quero dizer que tem muita coisa para você fazer e realizar. E aí, qual é então o verdadeiro motivo do lava-pés nesse sentido? É que, na realidade, né, a ideia é que de ser cortado da simpatia ou favor de seu mestre, diz ali Pedro, de sua impulsão, levou ao extremo oposto da aceitação exagerada, diz o texto. Se meu interesse em ti depende de meus pés serem lavados, então o Senhor lava todo o meu corpo. E aí eu quero colocar que, né, o mestre, ele coloca
diante de Pedro, de que, olha, Pedro, faça o que eu pedi, faça o que eu solicitar, não mais além. E aí, gente, nós vamos estar trazendo na questão aqui da humildade, né? Sua humildade, diz o texto, portanto, não é de uma maneira manifesta uma afetação de ignorância quanto a quem e o que ele é. Ele não é menos sério ao exigir que os discípulos lavem os pés uns dos outros, do que insistir que ele próprio deveria lavar os pés de todos. E o lava-pés, né, traz o significado de servir o outro. Nós não sabemos qual foi a ordem ali dos discípulos, qual o primeiro, o segundo ou o terceiro. Jesus começou a lavar os pés, mas mostrou a eles a necessidade de servir uns aos outros. Aí sim, a verdadeira motivação do trabalho de Deus. Não é para promoção própria, não é para você aparecer, né, como destaque, como algo que seja um prêmio, de poder ter um brilho, uma glória humana. Não. Independente do cargo, da função que você tenha, naquilo que você possa fazer, isso independe do seu grau de instrução, depende da sua capacidade técnica. Não. O verdadeiro sentido do serviço da obra do Senhor é servir uns aos outros. E nós temos, né, às vezes, trazido por uma influência humana de que o trabalho é para a exaltação própria. Não. E eu quero colocar, gente, que não é só a questão do trabalho de Deus, não. Que nós possamos levar esse entendimento naquilo que seja o lavar os pés para a nossa casa também. Você tem lavado os pés das pessoas que moram na sua casa? Você tem lavado os pés da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? E às vezes, né, fica aquela briga dentro de casa dos serviços domésticos, né, de quem faz menos. Quando você lava a louça, você está servindo. Quando você faz a comida, você está servindo. Quem é que está servindo lá na sua casa? Bem como também no trabalho, no dia a dia. E hoje, né, sempre eu coloco algumas coisas do mundo corporativo, né, por conta das minhas aulas em termos de gestão de negócios. Hoje as empresas sempre procuram, né, nas competências de um funcionário, aquele que é apto para fazer várias coisas, e não uma coisa só. Eu lembro-me que uma vez trabalhando numa empresa, como na área de informática, de suporte de internet, mas eu trabalhava uma determinada hora que depois de um certo tempo todo mundo ia embora, só ficava eu lá na empresa, e às vezes tinha reunião lá de diretoria, mas os copeiros, os serventes, enfim, as pessoas lá que serviam na Copa já tinham ido embora. E quantas vezes eu estava lá no computador, Elias, preciso que você nos sirva ali um café, ou que você possa fazer isso. Gente, eu não teria nenhum problema, ali eu estava ali para servir. Não no sentido daquilo que, eu fui contratado só para isso. Não necessariamente. Eu poderia fazer também, mas além daquilo que eu fui contratado, porque a não ser que eu não pudesse fazer pela questão de não entendimento, mas o que custava pegar um café, o que custava tirar uma cópia ali da Xerox. Então, gente, esse é o exemplo maior daquilo que seja a lição. Quero aqui pegar aqui o texto também da lição de hoje, e aí colocar que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus com o propósito de servir uns aos outros, não necessariamente naquilo que seja especificamente dentro da igreja, dentro daquilo que seja a obra do Senhor, mas a obra do Senhor também ela se manifesta também no nosso dia a dia, né? Naquilo que eu esteja realizando e fazendo. Eu preciso entender que o servir ao outro é um ato daquilo que alegra ao coração de Deus.
Então, esse texto, lava pés, é interessante nós observarmos, né, o ensinamento e o ensinamento prático de Jesus. Eles ali não estavam entendendo nada, mas eles se colocaram à disposição. E creio, né, que depois desse entendimento, depois de todos aqueles acontecimentos, né, da prisão de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece, né, através do Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, eles então compreenderam daquilo que seja o serviço do Senhor, que é se colocar para servir um ao outro. E aí eu pergunto, você tem lavado os pés daquele que está diante de você? Cristo livra aquele que pratica, aquele que pratica da preocupação do julgamento do outro, assim como fez com Pedro. Dá satisfação ao saber que cada vez que lavamos os pés uns dos outros, parecemos mais com ele. Não há maior satisfação para o cristão em ter certeza de sua fé e ser parecido com o meu Senhor. Olha, eu amei esse último trecho da lição, do texto aqui, desse momento de estudo, de que quando eu me coloco para servir e lavar os pés uns dos outros, eu pareço com o meu Senhor Jesus. E de fato, gente, deva ser esse o nosso objetivo, de nós parecermos com Jesus a cada dia. Das pessoas olharem para nós e vermos e olhar e assim compreender e ver as atitudes da nossa vida, do nosso dia a dia, do que falamos, do que pensamos, do que agimos, parecidos com Jesus. Não há coisa melhor do que esta, de as pessoas nos olharem e verem Jesus em nós. Ah, mas eu não sou Jesus, eu sou... Olha, se você não buscar isso como meta para a sua vida, de fato, então você não tem parte com ele, porque quem tem parte com ele, parece com ele. Então, até que ponto eu estou aqui me colocando, né, no sentido de ser humilde, não escolher os melhores cargos. Tem gente que, às vezes, né, dentro dos ministérios da igreja, querem escolher cargos, querem escolher funções, querem escolher dia e hora para tocar, para cantar. Não querem sujeitar as orientações, o líder dá uma orientação, a pessoa retruca, a pessoa ela acha que sabe mais, então ela rejeita lavar os pés do líder, ela rejeita lavar os pés dos liderados, porque na realidade ela não foi chamada para aquilo, ela não foi selecionada para aquilo, ela entende que a sua função é maior daquilo que seja a ação de Cristo, de servir. Então, até que ponto você tem retrucado, até que ponto você tem rejeitado, até que ponto você se acha o maior, o melhor, eu não vou fazer isso. Olha, Jesus está nos dizendo nesse estudo de que é uma coisa tão simples, servir uma criança, servir um idoso, servir uma pessoa que esteja no estado de vulnerabilidade social, servir o pastor servir a ovelha, e nós possamos servir também nossos irmãos, nós possamos servir a Deus. E Deus nos abençoe nessa lição, que Ele possa de fato falar alto naquilo que seja a motivação para o trabalho do Senhor. Não há nenhum demérito, não há nenhuma humilhação, isso não é humilhação, isso é um ato de humildade, isso é um ato que glorifica, exalta o Senhor. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus nesta hora, colocando a nossa vida diante dEle, e até mesmo pedindo perdão pelas coisas pelas quais rejeitamos, e às vezes no nosso inconsciente, porque achamos que somos melhores. Mas Deus quer da nossa parte coisas simples, coisas que não sejam tão grandes, mas que nós possamos fazer aquilo que Ele pediu, nem menos e nem mais, mas aquilo que Ele pediu. E se você tem resistido, que em nome de Jesus
essa resistência possa ser quebrada agora, que você possa ser usado para servir pessoas. E assim o nome do Senhor ser glorificado pelo seu serviço. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós, nesta hora, Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor, porque às vezes nós escolhemos, nós queremos, ó Pai, fazer o que bem entendemos e não seguimos, ó Pai, as Tuas instruções, a Tua palavra, a Tua direção, a Tua vontade. E, ó Pai, vacilamos, ó